pois eu aprendi em qualquer estado em que estou a estar contente com isso. Filipenses 4, verso 11. O apóstolo Paulo era um homem muito culto, mas não menos importante em suas múltiplas aquisições na ciência. Ele aprendera a ficar contente. Esse aprendizado é muito melhor do que é adquirido nas escolas. Seu aprendizado pode olhar cuidadosamente para o passado, mas com muita frequência, aqueles que abatem as relíquias da antiguidade com entusiasmo são indiferentes ao presente e negligenciam deveres práticos da vida diária. Seu aprendizado pode revelar línguas mortas para aqueles que nunca tirarão nenhum benefício vivo delas. Muito melhor o aprendizado do apóstolo. Era uma coisa de utilidade sempre presente e igualmente útil para todas as gerações. Uma das mais raras, mas uma das realizações mais desejáveis. Eu coloco o polemista sênior de nossa época e o mais culto de nossos homens de Cambridge na forma muito inferior em comparação com este apóstolo erudito. Pois este certamente é o mais alto grau em humanidades que um homem pode atingir, por ter aprendido em qualquer estado que esteja, estar contente. Você verá imediatamente pela leitura do texto, na própria superfície, que o contentamento em todos os estados e situações não é uma propensão natural do homem. As ervas daninhas crescem rapidamente. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais ao homem quanto os espinhos ao solo. Você não precisa semear cardos e sarças. Eles surgem com bastante naturalidade, porque são naturais da terra, estão em seu habitat natural, sobre a qual repousa a maldição. A mesma maldição que está sobre eles está sobre a terra. Então você não precisa ensinar aos homens a reclamar. Eles reclamam rápido e naturalmente. Mas as coisas preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos trigo, devemos arar e semear. Se quisermos flores, deve haver o jardim e todos os cuidados do jardineiro. Agora, o contentamento é uma das flores do céu, e se o quisermos, deve ser cultivado. Não crescerá em nós por natureza, é a nova natureza que pode produzi-lo. E mesmo assim devemos ser especialmente cuidadosos e vigilantes para manter e cultivar a graça que Deus semeou nele. Paulo diz: aprendi a estar contente. É o mesmo que dizer que ele antes não estava ou não vivia assim. Custou-lhe algum esforço chegar ao mistério dessa grande verdade. Sem dúvida, ele às vezes pensava que havia aprendido e então desabava. Frequentemente também, como meninos na escola, ele tinha os nós dos dedos batidos. Frequentemente ele descobriu que não era fácil aprender esta tarefa. E quando finalmente a alcançou e poderia dizer: eu aprendi, em qualquer estado e situação, estar contente, ele era um velho de cabelos grisalhos, às margens do túmulo, um pobre prisioneiro trancado na masmorra de Nero, em Roma. Nós, meus irmãos, podemos muito bem estar dispostos a suportar as enfermidades de Paulo e compartilhar a masmorra fria com ele, se nós também pudermos, de qualquer maneira, atingir tal grau de contentamento. Não cedam, nenhum de vocês, à ideia boba de que pode ficar contente sem aprender, ou aprender sem disciplina. Não é um poder que pode ser exercido naturalmente, mas um conhecimento a ser adquirido gradualmente. As próprias palavras do texto podem sugerir isso, mesmo que não o saibamos por experiência própria. Não precisamos ser ensinados a murmurar, mas devemos ser ensinados a concordar com a vontade e o agrado do Senhor em todas as situações. Quando o apóstolo pronunciou essas palavras, ele imediatamente fez um comentário sobre elas. Leia o 12º versículo. Eu sei ser humilhado e sei ter abundância. Em todas as coisas e de todos os modos sou instruído a estar farto e a ter fome, a ter abundância e a sofrer necessidades. Observe primeiro que o apóstolo disse que sabia como ser humilhado. Um conhecimento maravilhoso esse. Quando todos os homens nos honram, então podemos muito bem estar contentes. Mas quando o dedo do desprezo é apontado para nós, quando nosso caráter é tido em má reputação e os homens nos deixam de lado, é necessário muito conhecimento do Evangelho para ser capaz de suportar isso com paciência e alegria. Quando estamos crescendo em posição, honra e estima humana,
É um trabalho fácil ficar contente. Mas quando temos que dizer como João Batista, devo diminuir, ou quando vemos algum outro servo adiantado indo na nossa frente, em nosso lugar, e outro homem segurando a palma da mão que tanto desejávamos segurar, não é fácil ficar quieto e, sem um sentimento de inveja, gritar com Moisés: Oxalá todos os servos do Senhor fossem profetas. Ouvir outro homem elogiado às suas próprias custas, para descobrir suas próprias virtudes feitas como uma folha para apresentar a excelência superior de algum novo rival, isso, eu digo, está além da natureza humana, ser capaz de suportá-lo com alegria e gratidão, e bendizer o nome de Deus. Deve haver algo nobre no coração do homem que é capaz de depositar todas as suas honras tão prontamente quanto as recebeu, quando ele pode se submeter tão alegremente a Cristo para humilhá-lo, como para erguê-lo e sentá-lo em um trono. E, no entanto, meus irmãos, nenhum de nós aprendeu o que o apóstolo sabia. Se não estivermos dispostos a glorificar a Cristo com vergonha, ignomínia e opróbrio, como também com honra e estima entre os homens. Devemos estar prontos para desistir de tudo por ele. Devemos estar dispostos a descer, a fim de que o nome de Cristo possa ascender e ser o mais conhecido e glorificado entre os homens. Eu sei como ser humilhado, diz o apóstolo. Seu segundo conhecimento é igualmente valioso. Eu sei como ter abundância. Há muitos homens que sabem um pouco sobre como ser humilhados, que não sabem absolutamente nada em como ter abundância. Quando são colocados na cova com José, eles olham para cima e veem a promessa estrelada e esperam uma fuga, um livramento de Deus. Mas quando eles são colocados no topo de um pináculo, suas cabeças ficam tontas e eles estão prontos para cair. Quando eram pobres, costumavam lutar, como disse um dos nossos grandes poetas nacionais em seus versos. No entanto, muitas coisas, impossíveis de pensar, foram por necessidade a perfeição total. A ousadia da alma procede daí, agudeza de espírito e diligência ativa, prudência imediata e fortitude que dá. E se, recebido em paciência, conserta nossas vidas. Mas marque os homens depois que o sucesso coroar suas lutas. Seus problemas acabaram, eles são ricos e enriquecidos com bens. E você nunca viu um homem que saltou do nada para a riqueza, quão orgulhoso ele se torna, quão vaidoso, quão intolerante. Ninguém pensaria que aquele homem jamais mantivesse uma loja. Você não acreditaria que aquele homem em alguma vez vendeu meio quilo de velas, certo? Ele é tão grande aos seus próprios olhos que alguém poderia pensar que o sangue de todos os Césares deve correr em suas veias. Ele não conhece seus velhos conhecidos. O amigo familiar de outros dias, por ele agora passa quase sem um aceno de reconhecimento. O homem não sabe abundar, não sabe ter abundância. Tornou-se orgulhoso, é exaltado acima de toda medida. Tem havido homens que foram levados por um período de tempo à popularidade na igreja. Eles pregaram com sucesso e fizeram uma obra poderosa. Por isso o povo os honrou, e com razão. Mas então eles se tornaram tiranos, eles cobiçaram a autoridade, eles olharam com desprezo para todos os outros, como se os outros homens fossem pequenos pigmeus e eles fossem gigantes enormes. Sua conduta tem sido intolerável e eles logo foram lançados de seus lugares altos, porque não sabiam como ter abundância. Certa vez, um pedaço de papel foi colocado no púlpito de George Whitefield e o que estava escrito era: um jovem que recentemente herdou uma grande fortuna pede as orações da congregação para que Deus o ajude. Muito bem esse pedido de oração. É muito necessário, pois quando subimos a colina precisamos de oração para que possamos ser mantidos firmes. Descendo a colina da fortuna, não existe metade do medo de tropeçar. O cristão com muito mais frequência desgraça a sua profissão de fé na prosperidade do que quando está sendo humilhado. Existe outro perigo, o perigo de se tornar mundano. Quando o homem descobre que sua riqueza aumenta, é surpreendente como o ouro gruda em seus dedos. O homem que tinha apenas o suficiente pensou que se tivesse mais do que precisava, seria extremamente liberal. Com uma bolsa de shilling, ele tinha um coração de shilling. Mas agora, com uma bolsa de libras, ele também tem um coração de libras. Ele descobre que o dinheiro adere e não consegue soltá-lo.
Você já ouviu falar da aranha que é chamada de fiandeira de dinheiro? Eu não sei por que é chamado assim, exceto que é uma espécie de aranha que você não consegue tirar dos dedos. Fica por um lado, depois por outro lado, então na sua manga, então aqui e ali, e você não pode se livrar dela a menos que a esmague completamente. Assim é muitos que de repente recebem em abundância. O ouro é uma coisa boa quando usado. A força, os nervos do comércio e da caridade. Mas é uma coisa ruim para o coração e gera ferrugem fétida. O ouro é uma coisa boa para se apoiar, mas uma coisa ruim para ter sobre os lombos ou sobre a cabeça. Não importa que uma terra seja muito preciosa se um homem é enterrado vivo nela. Oh, quantos cristãos há que parecem ter sido destruídos por sua riqueza. Que fraqueza de alma e negligência das coisas espirituais foram provocadas pelas próprias misericórdias e generosidades de Deus. No entanto, isso não é uma questão de necessidade, pois o apóstolo Paulo nos diz que ele sabia ter abundância. Quando ele tinha muito, ele sabia como usar. Ele havia pedido a Deus que se mantivesse humilde, que quando tivesse uma vela cheia, pudesse ter bastante lastro, que quando sua taça transbordasse, ele não a deixasse correr para o lixo, que em seu tempo de fartura ele pudesse ser pronto para dar aos que precisavam, e que como mordomo fiel ele pudesse ter tudo o que tinha à disposição do seu Senhor. Este é um aprendizado divino. Eu sei ser humilhado e sei como ser exaltado. O apóstolo prossegue dizendo: em toda parte e em todas as coisas fui instruído tanto a ter fartura como a passar fome. Essa é uma lição divina. Me deixe dizer, saber como ser farto, pois os israelitas já se fartaram uma vez e enquanto a carne ainda estava em suas bocas, em seus dentes, a ira de Deus se acendeu sobre eles e desceu sobre eles. E tem havido muitos que pediram misericórdia para que pudessem satisfazer a luxúria de seus próprios corações. Como está escrito, o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. A plenitude do pão muitas vezes produz a plenitude do sangue, e isso produz devassidão de espírito. Quando os homens têm muito da misericórdia de Deus, estranho que tenhamos que dizer isso, mas é um grande fato. Quando os homens têm muito da misericórdia providencial de Deus, muitas vezes acontece que eles têm muito pouco da graça de Deus, e pouca gratidão pela generosidade que receberam. Eles estão cheios e se esquecem de Deus. Satisfeitos com a terra, eles estão contentes em viver sem o céu. Fiquem tranquilos, meus queridos ouvintes. É mais difícil saber estar na fartura do que saber passar fome. Saber como estar com fome é uma lição dura, mas saber como estar satisfeito é a lição mais difícil, afinal. Tão desesperada é a tendência da natureza humana para o orgulho e o esquecimento de Deus. Assim que temos um estoque duplo de maná, começamos a acumulá-lo. Ele cria vermes e se torna um fedor nas narinas de Deus. Tome cuidado para pedir em suas orações que Deus lhe ensine como a ter fartura. O apóstolo sabia ainda mais como experimentar os dois extremos da plenitude e da fome. Que provação é essa? Ter um dia um caminho repleto de misericórdias e abundância e no dia seguinte encontrar o solo abaixo de você estéril de todo conforto, sem conforto algum. Posso imaginar prontamente o pobre homem contente com sua pobreza, pois está acostumado a ela. Ele é como um pássaro que nasceu em uma gaiola e não sabe o que significa liberdade. Mas para um homem que possuía muito dos bens deste mundo e, portanto, estava cheio, ser levado à penúria absoluta, ele é como o pássaro que uma vez voou nas asas mais altas, mas agora está na gaiola, está enjaulado. Aquelas pobres cotovias que você às vezes vê nas lojas sempre parecem estar olhando para cima e estão constantemente bicando os fios, batendo as asas e querendo voar para longe. Assim será com você, a menos que a graça o impeça. Se você foi rico e foi rebaixado a ser pobre, achará difícil saber como ter fome. Na verdade, meus irmãos, deve ser uma lição dura. Às vezes reclamamos dos pobres que murmuram. Murmuraríamos muito mais do que eles se sua sorte caísse sobre nós. Sentar-se à mesa onde não há nada para comer e 5 ou 6 crianças chorando por pão bastavam para partir o coração do pai.
Ou para a mãe, quando seu marido foi levado ao túmulo, olhar ao redor na casa abatida pela escuridão, apertar seu filho recém-nascido contra o peito e olhar para os outros com o coração viúvo, lembrando que eles estão sem um pai para buscar seu sustento. É preciso muita graça para dizer como Paulo, sei passar fome. E para o homem que perdeu sua situação e tem caminhado por toda Londres, talvez 1000 milhas, para conseguir um lugar e ele não consegue um, para voltar para casa e saber que quando ele enfrentar sua esposa, sua primeira pergunta será: você trouxe pão para casa? Você encontrou algo para fazer? Encontrou trabalho? E ter que dizer a ela: não houve portas abertas para mim. É difícil provar a fome e suportá-la com paciência. Tive de admirar e olhar com uma espécie de reverência para alguns dos membros desta igreja, quando por acaso fiquei sabendo depois de suas privações. Eles não contaram a ninguém e não quiseram vir a mim, mas suportaram suas dores em segredo, lutaram heroicamente por todas as suas dificuldades e perigos e saíram mais do que vencedores. Irmãos e irmãs, parece uma lição fácil quando você chega a ver isso em um livro, mas não é fácil quando você começa a colocá-la em prática. É difícil saber como estar saciado, mas é uma coisa afiada saber como estar com fome. Nosso apóstolo tinha aprendido tanto como ter abundância, como a padecer necessidades. Tendo assim exposto a você o próprio comentário do apóstolo Paulo, ao ampliar as palavras do meu texto, deixe-me retornar à própria passagem. Você pode agora perguntar por qual curso de estudo ele adquiriu este pacífico estado de espírito. E de uma coisa podemos ter certeza: não foi por um processo estoico de autogoverno, mas simples e exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Você pode facilmente imaginar um nobre cuja casa é uma morada de luxo, viajando por partes estrangeiras para fins de descobertas científicas ou saindo para comandar alguma expedição militar a serviço do seu país. Em qualquer dos casos, ele pode ficar satisfeito com sua tarifa e sentir que não há nada para se lamentar. E por quê? Porque ele não tinha o direito de esperar nada melhor, não porque isso tivesse qualquer comparação com sua posição, fortuna ou posição social em casa. Então nosso apóstolo, ele disse: nossa conversação ou cidadania está no céu. Viajando pela terra como um peregrino estranho, ele se contentou em levar comida de viajantes. Ou, entrando no campo de batalha, ele não tinha fundamento para reclamar de que perigos e angústias, às vezes, deviam cercar seu caminho, enquanto, em outras ocasiões, uma trégua lhe dava alguns intervalos pacíficos e agradáveis. Novamente, alertando para o texto, você notará que a palavra "com isso" está escrito em itálico. Se, portanto, não a omitirmos, não precisamos colocar sobre ela uma forte ênfase na interpretação. Não há nada na fome ou sede ou nudez ou perigo para convidar nosso contentamento. Se estivermos contentes em tais circunstâncias, deve ser por motivos mais elevados do que nossa própria condição permite. A fome é um espinho afiado quando nas mãos de uma necessidade severa, mas a fome pode ser voluntariamente suportada por muitas horas quando a consciência faz o homem querer jejuar. A reprovação pode ter uma presa amarga, mas pode ser bravamente suportada quando estou animado pelo senso de justiça da minha causa. Agora, Paulo contou que todos os males que aconteceram a ele eram apenas incidentes em seu serviço, no serviço do seu Senhor. Então, pelo amor que ele tinha pelo nome de Jesus, as privações da servidão ou da automortificação pousaram de leve em seus ombros e foram toleradas alegremente por seu coração. Há ainda uma terceira razão pela qual Paulo estava contente. Vou ilustrar isso. Muitos veteranos sentem grande prazer em relatar os perigos e sofrimentos de sua vida passada. Ele olha para trás com mais do que contentamento, muitas vezes com autossatisfação para os terríveis perigos e angústias da sua carreira heróica. No entanto, o sorriso que ilumina os seus olhos e o orgulho que aparece em sua sobrancelha elevada e enrugada enquanto ele conta suas histórias não estavam lá quando ele estava no meio das cenas que agora está descrevendo. Só depois que os perigos passaram e que os temores diminuíram e a questão está completa, que seu sentimento se transformou em uma chama. Mas Paulo estava em um terreno vantajoso aqui.
Em todas essas coisas, ele disse: somos mais do que vencedores. Testemunhe sua viagem em direção a Roma. Quando o navio em que ele navegava foi arrebatado e conduzido por um vento tempestuoso, quando a escuridão cobriu os céus, quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, quando a esperança faltou a todos os corações, só ele se levantou com coragem viril. E por quê? O anjo de Deus ficou ao lado dele e disse: não temas. Sua fé é no verdadeiro dom de Deus a todos aqueles que lhe deu o seu filho, e como tal, ele tinha tanto contentamento pacífico em seu peito enquanto durou a tribulação, como quando ela terminou. Pois eu aprendi, em qualquer estado em que estou, a estar contente com isso. Quero recomendar a lição do meu texto muito brevemente aos ricos, um pouco mais extensamente aos pobres e então com simpatia e conselho aos enfermos, aqueles que são dolorosamente provados em suas pessoas pelo sofrimento. Primeiro, para os ricos. O apóstolo Paulo diz: aprendi em qualquer estado que estou a ficar contente com isso. Agora, alguns de vocês têm, no que diz respeito às suas circunstâncias, tudo o que o coração pode desejar. Deus o colocou em uma posição tal que você não tem que trabalhar com as mãos e com o suor do seu rosto ganhar o seu sustento. Talvez você pense que qualquer exortação para que você fique contente é desnecessária. Ai de nós! Meus irmãos, um homem pode estar muito descontente, embora seja muito rico. É tão possível para o descontentamento sentar-se no trono quanto sentar-se em uma cadeira. Uma pobre cadeira de espaldar quebrada em um casebre. Lembre-se de que o contentamento de um homem está em sua mente, não na extensão das suas posses. Alexandre o Grande, com todo o mundo aos seus pés, reclama, murmura e chora por outro mundo para conquistar. Ele lamenta porque não há outros países nos quais ele possa levar suas armas vitoriosas e mergulhar até a cintura no sangue de seus semelhantes para saciar a sede da sua ambição insaciável. Para vocês que são ricos, é necessário que demos a mesma exortação que aos pobres. Aprendam a estar contentes. Muitos homens ricos que possuem uma propriedade não ficam satisfeitos porque há um pequeno pedaço de terreno que pertence a seu vizinho, como a vinha de Nabote, de que o rei de Israel precisava para fazer um jardim de ervas em seu palácio. O que importa, diz ele, embora eu tenha todos esses acres, a menos que eu possa ter também a vinha de Nabote? Certamente o rei deveria ter vergonha de desejar aquilo que é insignificante, aquele meio acre do patrimônio de um homem pobre. Mas mesmo assim, homens com vastas propriedades, sobre as quais eles mal conseguem cavalgar, podem ter aquele velho cavaleiro em seus corações que sempre clama: dê, mais, mais. Quando tinha pouco, pensaram que, se tivessem 10.000 libras, seriam suficientes. Eles querem 20.000 libras agora. Quando eles têm isso, eles ainda querem mais, sim. E se você tivesse, seria um pouco mais, só um pouco mais. Assim seria continuamente. À medida que suas posses aumentassem, aumentaria também o desejo de adquirir propriedades. Devemos então pressionar os ricos com esta exortação. Aprenda com o apóstolo Paulo, aprenda com a palavra de Deus, aprenda a estar em seu estado e com isso fique contente. Além disso, há outro perigo que frequentemente espera o homem rico. Quando ele tem riqueza e propriedades suficientes, nem sempre tem honra suficiente. Se a rainha apenas fizesse dele um juiz de paz para o condado, quão glorioso meu senhor se tornaria. Feito isso, ele nunca ficará satisfeito até que seja um cavaleiro. E se ele fosse um cavaleiro, ele nunca estaria satisfeito até que se tornasse um barão. E meu senhor nunca estaria satisfeito até que fosse um conde. Nem mesmo então ficaria contente a menos que pudesse ser um duque. Nem ficaria totalmente satisfeito, eu acho então, a menos que houvesse um reino para ele em algum lugar. Os homens não se satisfazem facilmente com a honra. Se curvar aos pés de um homem, então ele pedirá ao mundo para se levantar e se curvar novamente, e então continuar se curvando para sempre, pois a luxúria da honra é insaciável. O homem deve ser honrado e, embora o rei Assuero faça de Amã o primeiro homem do império, tudo isso de nada adianta desde que Mordecai, no portão,
não se curve diante do meu Senhor Amã. Ó, aprenda qualquer estado em que se encontrem para assim ficarem satisfeitos. E falar aos presbíteros e diáconos desta igreja: irmãos, aprendam a ficar contentes com o cargo que ocupam, não invejosos de qualquer honra superior para exaltar-se. Eu me volto para mim mesmo, volto-me para o ministério, volto-me para todos nós em nossas fileiras e graus na Igreja de Cristo. Devemos nos contentar com a honra que Deus tem o prazer de nos conferir. Na verdade, não pensemos em honra, mas nos contentemos em dar tudo para cima, para o alto, para o Senhor, sabendo que, afinal, não passa de um sopro de ar tudo o que temos aqui. Estejamos dispostos a ser os servos da igreja e a servi-los de graça, se necessário mesmo sem a recompensa dos seus agradecimentos, que possamos apenas receber a boa sentença correta dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Devemos aprender, em qualquer estado em que estejamos, a estar contentes. Pouco mais demoradamente, tem que aconselhar os pobres. Eu pedi, diz o apóstolo, seja qual for o estado, que devo estar contente. Sei ter abundância e sei passar fome. Um grande número de minha presente congregação pertence àqueles que trabalham duro e que talvez, sem qualquer reflexão maldosa, possam ser incluídos no catálogo dos pobres. Eles têm o suficiente, apenas o suficiente, e às vezes são até mesmo reduzidos ao estreitamento. Agora lembre-se, meus queridos amigos, vocês que são pobres, existem dois tipos de pessoas pobres no mundo. Existem os pobres do Senhor e existem os pobres do diabo. Quanto aos pobres do diabo, eles se tornam empobrecidos por sua própria ociosidade, seu próprio vício, sua própria extravagância. Não tenho nada a dizer a eles esta noite. A outra classe, os pobres do Senhor, eles são pobres por provações circunstanciais da vida, pobres, mas industriosos, trabalhando para achar todas as coisas honestas aos olhos de todos os homens, mas ainda continuam, por meio de uma providência inescrutável, para serem contados com os pobres e necessitados do mundo. Vocês me desculpem, irmãos e irmãs, por exortá-los a ficarem contentes, e ainda, porque eu deveria pedir desculpas, já que é apenas uma parte do meu ofício incitar vocês a tudo que é puro e amável e de boa fama. Eu imploro a você, em sua humilde esfera, cultive o contentamento em Cristo. Não fique ocioso, procure, se puder, por meio de habilidade superior, perseverança firme e moderada parcimônia, elevar sua posição. Não seja tão extravagante a ponto de viver inteiramente sem cuidado, pois aquele que não cuida da sua própria casa com cuidadosa previsão é pior do que o homem pagão e um publicano. Mas ao mesmo tempo, esteja contente, e onde Deus o colocou, você deve se esforçar para adornar essa posição. Agradeça a Ele e bendiga o seu nome. E devo dizer-lhe algumas razões para fazer isso. Lembre-se de que se você é pobre neste mundo, seu Senhor também era. Um cristão é um crente que tem comunhão com Cristo, mas um cristão pobre tem em sua pobreza uma veia especial de comunhão com Cristo aberta a Ele. Seu mestre usava roupas de camponês e falava sotaque de camponês. Seus companheiros eram os pescadores trabalhadores. Ele não era aquele que se vestia de púrpura e linho fino e saía suntuosamente todos os dias. Ele sabia o que era ter fome e sede. Não, ele era mais pobre do que você, pois não tinha onde reclinar a cabeça. Deixe isso te consolar, porque um discípulo deveria estar acima do seu mestre, ou um servo acima do seu senhor. Além disso, na sua pobreza, você é capaz de comunhão com Cristo. Você pode dizer: Cristo era pobre? Agora posso simpatizar com ele em sua pobreza. Ele estava cansado e sentou-se assim no poço. Também estou cansado e posso ter comunhão com Cristo naquele suor que ele enxugou de sua testa. Alguns dos seus irmãos não podem ir tão longe quanto você pode. Foi errado da parte deles tentarem fazer isso, pois a pobreza voluntária é maldade voluntária. Mas visto que Deus o tornou pobre, você tem facilidade de andar com Cristo onde outros não podem. Você pode ir com ele através de todas as profundezas de cuidados e aflições e segui-lo quase até o deserto da tentação, quando você está em apuros e dificuldade por falta de pão.
Que isto sempre o anime e console, e o faça feliz em sua pobreza, porque o seu Senhor e Mestre é capaz de simpatizar e também de socorrer você. Permita-me lembrá-lo novamente de que você deve estar contente, porque do contrário, você desmentirá suas próprias orações. Você se ajoelha de manhã e diz: seja feita a tua vontade. Suponha que você se levante e deseje sua própria vontade e se rebele contra a dispensação de seu Pai Celestial. Você não se fez passar por um hipócrita? A linguagem da sua oração está em desacordo com o sentimento do seu coração. Deixe sempre ser suficiente para você pensar que está onde Deus o colocou nesse instante. Você não ouviu a história do menino heróico a bordo de um navio em chamas? Quando seu pai lhe disse para ficar em certa parte do navio, ele não se mexeu até que seu pai lhe ordenou, mas parou quando o navio estava em chamas. Embora alertado sobre o perigo, ele se manteve firme, até que seu pai lhe dissesse para se mudar, ele ficaria lá. O navio explodiu e ele morreu em sua fidelidade. E um filho deve ser mais fiel a um pai terreno do que nós, ao nosso Pai que está nos céus. Ele ordenou tudo para o nosso bem. E será que ele pode se esquecer de nós? Ele não prometeu que irá operar todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu decreto? Vamos acreditar que tudo o que ele designa é o melhor. Vamos escolher antes a sua vontade do que a nossa. Se houvessem dois lugares, um lugar de pobreza e outro um lugar de riquezas e honra, se eu pudesse ter minha escolha, teria o privilégio de dizer: no entanto, não como eu quero, mas como tu queres. Outra reflexão se sugere: se você é pobre, deveria se contentar com sua posição, porque pode confiar nela, é a mais adequada para você. A sabedoria infalível lança seu destino. Se você fosse rico, não teria tanta graça como tem agora. Talvez Deus soubesse que se ele não o fizesse pobre, ele nunca o levaria para o céu de forma alguma, e por isso ele o manteve onde está, para que possa conduzi-lo para lá. Suponha que haja um navio de grande tonelagem para ser levado rio acima, e uma parte do rio seja rasa. Caso alguém pergunte, por que o capitão dirige seu navio pela parte profunda do canal? Sua resposta seria: porque eu não deveria colocá-lo no porto se não o fizesse por este curso. Assim pode ser, você permaneceria encalhado e sofreria naufrágio se o seu divino capitão nem sempre o fizesse rastrear a parte mais profunda da água e o fizesse ir onde a correnteza corria com maior velocidade. Algumas plantas morrem se ficarem muito expostas. Pode ser que você seja plantado em alguma parte protegida do jardim, onde não receba tanto sol quanto gostaria, mas você é colocado lá como uma planta do seu próprio plantio justo, para que você possa produzir frutos perfeitos. Lembre-se disso: se qualquer outra condição fosse melhor para você do que aquela em que você se encontra, Deus o teria colocado lá. Você é colocado por ele no lugar mais adequado. E se tivesse escolhido o seu lote meia hora depois, você teria voltado e dito: Senhor, escolhe por mim, pois não escolhi o melhor depois de tudo. Você já ouviu, talvez, a velha fábula de Esopo, dos homens que reclamaram com Júpiter dos seus fardos. E o Deus, com raiva, ordenou que cada um se livrasse do seu fardo e pegasse aquele que mais desejasse. Todos eles vieram e se propuseram a fazê-lo. Havia um homem que tinha uma perna aleijada, e ele pensou que poderia fazer melhor se fosse cego. O homem que era cego achou que poderia fazer melhor se tivesse que suportar a pobreza e não a cegueira. Enquanto o homem que era pobre pensava que a pobreza era o pior dos males. Ele não se importaria em tomar a doença de um homem rico se pudesse apenas ter suas riquezas. Então todos eles fizeram uma mudança. Mas a fábula dizia que dentro de uma hora eles estavam todos de volta, pedindo que eles pudessem ter seus próprios fardos. Eles acharam o fardo original muito mais leve do que aquele que foi levado por sua própria escolha. Isso não é verdade sobre todos nós? Nem todos nós temos que carregar o fardo que Jó carregou, mas ele também foi tremendamente abençoado com uma visão incrível e maravilhosa de Deus ao levar aquele fardo. Então fique contente, você não pode melhorar sua sorte. Pegue a sua cruz, você não poderia ter uma aprovação melhor do que a que tem. Ela é a melhor para você, ela está peneirando você ao máximo, fará o melhor para você e provará o meio mais eficaz de torná-lo perfeito em cada boa palavra e obra para a glória de Deus.
E certamente, meus queridos irmãos, se eu precisar acrescentar outro argumento por que vocês deveriam estar contentes, seria esse: seja qual for o seu problema, não será por muito tempo. Vocês podem não ter nenhuma propriedade na terra, mas você tem uma grande no céu. E talvez essa propriedade no céu seja ainda maior por causa da pobreza que você teve de suportar aqui embaixo, glorificando a Deus mesmo assim. Lembre como o capítulo 11 de Hebreus fala dos homens que não tinham onde morar, viviam em cavernas, eram desprezados pelo mundo, foram mortos, mas são benditos de Deus de uma maneira toda especial. Podemos não ter uma grande casa nesse mundo, mas temos uma casa com Deus, uma casa não feita por mãos humanas. Muitas vezes sua cabeça pode ficar sem travesseiro, mas um dia usará uma coroa. Suas mãos podem estar empoladas pelo trabalho, mas elas devem varrer as cordas de harpas de ouro um dia. Você pode ter que ir para casa muitas vezes para um jantar simples, mas lá você comerá pão no reino de Deus e se assentará à ceia das bodas do Cordeiro. Como diz o hino, o caminho pode ser difícil, mas não pode ser muito longo. Então vamos suavizar com esperança e alegrar com música celestial. Ainda um pouco o conflito doloroso terminará. Coragem, camaradas, coragem. Mantos brilhantes para os conquistadores que conquistaram tão somente por meio de Jesus Cristo. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz Paulo. Coragem, meu irmão, coragem. Você pode ficar rico antes do que sonha. Talvez haja um agora, mais um passo entre você e a sua herança. Você pode ir para casa, porventura, tremendo no vento frio de março, mas antes do amanhecer, você pode estar no seio do seu mestre. Suporte a tua sorte, então, suporte isso. Não deixe o filho de um rei, que tem uma propriedade além das estrelas, murmurar como os outros neste mundo, que vivem de murmuração e com corações amargos. Afinal, você não é tão pobre como aqueles que não têm esperança. Embora pareça pobre, você é rico. Não deixes que teus pobres vizinhos te vejam desconsolados, mas que vejam em ti aquela santa serenidade, aquela doce resignação, aquela submissão graciosa que torna o pobre mais glorioso do que aqueles que usam uma tiara de diamantes neste mundo. Pois Deus ergue seus filhos da terra, de sua habitação rústica, e os coloca entre os príncipes de sangue real do céu. Estejam felizes, irmãos, estejam satisfeitos e contentes. Deus quer que você aprenda, em qualquer estado que esteja, a estar contente nele. Como Paulo brilhou naquelas cadeias escuras, naqueles lugares sem nenhum conforto, quando ele mostrou aos homens a luz da glória do contentamento e da suficiência de Cristo Jesus, o Senhor. Nós falamos junto com ele. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Isso realmente é brilhar como um luzeiro no meio da escuridão de um mundo que é ingrato, descontente e murmurador. Não, a satisfação não vem de nenhuma das coisas que esse mundo pode dar ou tirar. Vem de Cristo, que nos fortalece. E nele nós podemos todas as coisas. E agora, apenas uma ou duas palavras para os sofredores. Todos os homens nascem para a tristeza, mas alguns homens nascem para uma porção dobrada dela, uma porção dobrada de tristeza. Como entre as árvores, também entre os homens existem diferentes classes. O cipreste parece ter sido criado especialmente para ficar na cabeça da sepultura e chorar. E há alguns homens e algumas mulheres que parecem ter sido feitos de propósito para que possam chorar. Eles são os Jeremias da nossa raça. Nem sempre conhecem uma hora sem dor. Seus pobres corpos cansados se arrastaram por uma vida miserável, enfermos, talvez desde o nascimento, sofrendo alguma enfermidade dolorosa que não os deixaria conhecer nem mesmo a alegria e as brincadeiras da juventude. Eles crescem para o luto, e o sofrimento de cada ano empurra a relha do arado mais fundo em suas sobrancelhas. E eles estão aptos. E quem pode culpá-los? Eles estão aptos a murmurar e dizer: por que sou assim?
Não posso desfrutar dos prazeres da vida como os outros podem. Por que isso? Ó, disse alguma pobre irmã, o consumo olhou para mim, aquela doença caiu e empalideceu minhas bochechas, minha face. Porque eu deveria ir, mal conseguindo respirar, até a casa de Deus e depois de sentar aqui, exausta com o calor desse santuário lotado, me retirar para minha casa e me preparar para me empenhar em um trabalho diário pesado demais para mim. Minha própria cama não me dá repouso e minhas noites são assustadas com visões e assustada com sonhos. Por que isso? Eu digo que se esses irmãos e irmãs choram, nós não somos os homens para culpá-los, porque quando estamos doentes, toleramos mal e murmuramos mais do que eles. Admiro paciência, porque me sinto incapaz de fazê-la por mim mesmo. Quando vejo um homem sofrendo, e sofrendo com coragem, muitas vezes me sinto pequeno em sua presença. Eu me pergunto, sim, eu admiro e amo o homem que pode suportar a dor e dizer tão pouco sobre isso. Nós que somos naturalmente saudáveis e fortes, quando sofremos, dificilmente podemos suportar. César chora como uma criança quando está doente, e o mesmo acontece com alguns dos mais fortes quando são derrubados, enquanto aqueles que estão sempre sofrendo suportam como heróis, mártires da dor, mas sem reclamar. Houve o bom João Calvino, durante toda a sua vida, vítima de doenças, de grandes doenças. Ele foi uma complicação de doenças contínuas. Seu rosto, quando jovem, como se pode julgar pelos diversos retratos dele, exibia sinais de decadência, e embora vivesse muito, parecia que sempre morreria no dia seguinte. No mais profundo da sua agonia, sofrendo de fortes dores na coluna vertebral e doenças agudas como pedras nos rins contínuas, o único grito que ele conseguiu pronunciar foi: "Domine os queco. Quanto tempo, Senhor? Quanto tempo, Senhor?" Eis a expressão mais forte que ele usou. E quanto, em meio às suas muitas e grandes dores, João Calvino foi uma bênção na história da igreja, vivendo para Deus num verdadeiro sol e deu glória. Ah, mas nós começamos chutando, murmurando e reclamando. Irmãos e irmãs, a exortação a vocês é que fiquem contentes. Suas dores são agudas, mas seus golpes são menos do que seus crimes e mais leves do que sua culpa. Assim é comigo, assim é com todos nós. Cristo o livrou das dores do inferno, porque reclamaríamos, como um homem vivo que merecia estar morto. Agora estamos vivos para sempre em Cristo. Enquanto você estiver fora do inferno, a gratidão pode se misturar aos seus gemidos. Além disso, lembre-se de que todos esses sofrimentos são menores do que os sofrimentos dele. Você não pode vigiar com o seu Senhor por uma hora. Ele está pendurado no madeiro, com as misérias de todos os seus eleitos em suas entranhas, com a ira infinita de Deus sobre ele. Você não pode suportar essas misérias menores que caem sobre você com a ajuda soberana e onipotente dele. Paulo diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Mas ele não tinha ninguém para fortalecê-lo. Ele foi abandonado pelo seu pai por nossa causa. Lembre-se de que todas essas correções trabalham para o seu bem. Todas estão preparando você. Cada golpe da vara do seu pai está trazendo você para mais perto da perfeição do seu filho amado. A chama não fere você, ela apenas o refina e leva embora suas impurezas. Lembre-se também de que sua dor e doença já foram tão abençoadas para você que você nunca deveria se rebelar. Antes de ser afligido, diz Davi, eu me desviava, mas agora guardo a tua palavra. Você viu mais do céu por meio da sua doença do que jamais poderia ter visto se estivesse bem. Quando estamos bem, somos como homens em uma cabana de barro. Não podemos ver muita luz. Mas quando a doença vem e sacode a cabana, e arrasta a lama, e faz tremer as barbelas na parede, uma fenda se abre, uma ou duas, e a luz do sol do céu brilha sobre nós. Ah, irmãos, quantas vezes eu experimentei isso em minhas muitas enfermidades, e vocês o sabem muito bem. Os homens doentes podem ver muito mais glória do que os homens quando estão com saúde. Este nosso coração duro, quando não é perturbado, torna-se grosseiro. Quando as cordas de nossa harpa parecem todas desajustadas, elas fazem uma música melhor do que quando estão melhor afinadas. Existem algumas notas do céu que nunca chegam até nós, a não ser quando estamos fechados na câmara escura.
As uvas devem ser prensadas antes que o vinho possa ser destilado. O trabalho na fornalha é necessário para nos tornar úteis no mundo. Seríamos apenas as coisas mais pobres que podem ser se às vezes não ficássemos doentes. Talvez você, que é frequentemente provado e frequentemente sofrido, quase nada valeria na vinha de Cristo se não fosse por esta prova da sua fé. Você tem uma lima precisa, mas se você não tivesse sido bem limado, você não teria sido um instrumento adequado para o uso do mestre. Você teria ficado tão enferrujado. Se ele o tivesse mantido sempre livre do sofrimento, muitas vezes você nunca teria conhecido aqueles doces remédios que o médico de almas administra a seus pacientes que desmaiam. E então podemos dizer, junto com o apóstolo Paulo: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Em 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Fique contente, então, mas sinto que dificilmente devo dizê-lo, porque eu também não estou doente neste momento. Quando eu vim até vocês, há pouco tempo atrás, num culto, eu vim direto da câmara do sofrimento, pálido e magro e doente e enfermo. Me lembro de ter me dirigido a vocês a partir daquele texto de Pedro, que foi abençoado para alguns mesmo na longínqua América, onde esses sermões chegam. Eu disse: se é necessário que você esteja sofrendo através de múltiplas tentações, então acho que poderia muito bem ter dito a vocês naquele dia: em qualquer estado em que você esteja, fique contente. Mas agora que eu não estou sofrendo, não sinto como se pudesse dizer isso tão ousadamente como poderia dizer então. Mesmo assim, eu tenho que dizer o que está na palavra. Irmãos e irmãs, tentem com tudo aquilo que Cristo tem dado a vocês, toda a graça, todo o poder que flui dele, e imitem este amado apóstolo Paulo. Eu aprendi, em qualquer estado em que estou, a estar contente. Antes de dispensá-los, há uma outra frase. Você que não ama a Cristo, lembre-se de que é a pessoa mais miserável do mundo. Embora vocês possam se achar felizes, não há ninguém que esteja em Cristo que trocaria de lugar com o melhor de vocês. Quando estivermos muito doentes, muito pobres e às margens do túmulo, se você entrar e nos disser: venham, trocarei de lugar com vocês, vocês terão meu ouro e minha prata, minhas riquezas e minha saúde, e assim por diante, não há um cristão vivo que mudaria de lugar com você. Não pararíamos para deliberar, daríamos imediatamente nossa resposta. Não, siga o seu caminho e delicie-se com o que você tem, mas todos os seus tesouros são transitórios, logo passarão. Manteremos nossos sofrimentos e você manterá seus brinquedos vistosos e inúteis. Os santos não têm inferno, senão o que sofrem aqui na terra. Os pecadores não terão céu, senão o que tem aqui neste mundo pobre e problemático. Temos nossos sofrimentos aqui e nossa glória depois. Você pode ter sua glória aqui, mas você terá seus sofrimentos para todo sempre. E nós, mesmo em nosso sofrimento aqui, temos uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Deus conceda a você novos corações e espíritos retos, uma fé viva em um Jesus vivo. E então eu diria a você, como disse aos demais: homem, em qualquer estado que você esteja, fique contente. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve
te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei.